Galera. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos no cadastro. Vou abrir o cadastro e vou abrir o configurador. Vocês precisam ter uma noção do que cada coisa faz olhando a respeito de cadastro. Até porque o que vocês fizeram, ele tem impacto no dia a dia do cliente. E às vezes um detalhezinho, cara, você te salva. Um detalhezinho o cliente te chama de Deus, te endeusa porque você melhorou muito a vida dele. E às vezes para a gente, para quem está operando, é simples, mas não é tão simples assim se você não tiver o conhecimento. Eu vou lá no cadastro de cursos que a gente criou e vou no CFG. Estou abrindo aqui um lado do CFG e o outro lado eu estou abrindo os cursos, o cadastro de cursos. Que eu quero mostrar para vocês alguns detalhezinhos de índice, de pesquisa e outras opções também que a gente pode ter no campo, tá? E aí depois a gente vai para a DBPL. Agora minha base está muito lenta, tá pouco não. Vamos esperar, né? Tem muito o que fazer. Enquanto que está abrindo, eu vou fazer paralelo, tá, gente? Porque como está lento e eu quero ganhar tempo, no meu projeto eu vou criar mais um fontezinho aqui para a gente brincar. E eu vou falar um pouco das declarações de variáveis do ADVPL. Eu sei que vocês já estão começando, vocês já estão fazendo, né? Alguns já estão um pouquinho avançados, mas é importante eu falar um pouco disso e a gente conversar um pouco sobre o ADVPL de fato, tá? Então, eu vou criar um novo arquivo, vou botar aqui o FOG-A003, .prw, lembrando que os 3 primeiros caracteres é o código do cliente, o A de atualizações e o restante é 003, é o código sequencial. Quando você cria o user function, MyUser, ele automaticamente traz para você o comentário para você documentar o seu fonte. Então, esse é padrão já da biblioteca do VS Code. Está trazendo. Pronto. Ele traz automaticamente que você documentar a fonte, botar quem é o autor, a descrição, enfim, vocês já sabem disso. Pode deixar o user em cima, mas eu gosto de botar embaixo, tá? Então, eu não gosto de botar assim. Beleza. É apenas questão de estética, não influencia em nada? Não, não influencia em nada, não. Eu gosto de botar junto, mas, enfim, não tem influência nenhuma. Isso aqui é o comentário, né? Só uma documentação. É boa prática, né? Então, falando de boa prática, iniciando falando de boas práticas de programação, a gente... Vou botar aqui, include tudo que vocês abrirem, gente, vocês têm que fechar. Isso é uma boa prática de programação. Então, se você abrir uma user function, já fecha na hora. Se você abriu um if, você já fecha. Se você abrir um end ou while, você já fecha. Por quê? Porque isso não vai te evitar você ter erros na sua programação. Então, começando a falar de boas práticas da programação, cara, todo programa já começa, já coloca o motivo do programa, já coloca o nome da função, e para que ele está, a data, o autor e quem foi que fez, né, o autor. Então, isso é boa prática. Em tudo que você vai fazer, você tem que deixar claro, porque
Você não sabe quem vai ser o consultor que vai dar manutenção depois de vocês. Vamos dizer que vocês desenvolveram hoje, passou fonte para o cliente, e aí? O que fonte faz? Para que serve esse fonte? Então, boas práticas. Então, nesse caso aqui, é um programa para treinamento dos fundamentos da DVPL. Tipo, é uma user function, uma function, autor. Eu estou fazendo isso, nem precisava, mas eu estou fazendo isso para que vocês, instruir vocês e para ficar na cabeça de vocês que isso aqui é importante demais. Então, vai programar, cara, coloca o autor, coloca a data, coloca o que você fez. Isso é importante. Beleza. Até porque futuramente a gente pode precisar dessas informações que alguém deixe para a gente, né? Claro, então, é exatamente isso. Você vai chegar no cliente, você vai dar manutenção. Olha aqui, ó, os fontes que eu pego. Ó. Vou pegar um fonte qualquer aqui. Cara, se o fonte não tiver documentado, cara, um fonte qualquer aqui, ó. Então, ó, autor Luiz Otávio. Aqui, ó, relatório de arquivo CCB. E aí, ó, montagem da tela de processamento, verifica o local da gravação. Então, você sempre vai comentando as fontes para você entender, para quem pegar, entender o que fonte faz. Eu tenho, o certo é você, a cada bloquinho de código, você dizer o que você está fazendo. Por quê? Para que quando quem vai pegar, já saiba, ó, query para retornar os dados dos itens pedidos. Query para isso aqui, ó, atribui quantidade total de itens na variável. Sabe, essas explicações aqui é importante. Você descrever o que o fonte está fazendo. Retorna o tamanho, porque nem sempre a pessoa que está dando manutenção sabe para que serve aquela função, aquele objeto. Então, quanto mais explicado, melhor. Sei que às vezes nem sempre a gente tem tempo, mas no contexto geral é importante você documentar. Alguém quer entrar aqui? Tiago. Então, esse é um ponto, tá? Já entrou aqui no meu módulo de compras, mas eu vou deixar isso para daqui a pouco. Vamos focar no ADVPL que eu já comecei. Então, gente, declaração de variáveis no ADVPL. Local é a variável que dentro dessa user function aqui você vai enxergar ela. Então, eu vou criar uma variável LHEAD como lógico, recebendo true. Vou criar uma outra variável. Essa aqui é uma variável lógica. E aí, como boas práticas na programação, toda variável lógica você começa colocando um L na frente. Então, por quê, Otávio? Porque eu sei que L é de lógico, então eu sei que a variável é uma variável lógica. Se lá embaixo alguém chamar a variável LHEAD, você só vai saber que ela é um conteúdo lógico. No Protege você não coloca, como no Java, por exemplo, na declaração integer ou float. Você não precisa declarar isso. Não precisa dizer. Quando você declara a variável recebendo a informação, ela automaticamente assume a característica de um inteiro, ou melhor, de um real. No Protege não tem integer, né? Todas as variáveis, quando você coloca zero, ela é um float, tá? Então, caractere, você tem char, você pode declarar como um char. Você tem vamos lá, vou botar aqui, caractere, sem nome. Então, quando ele recebe isso aqui, ó, esse é o tipo de declaração de variável. Tem outros tipos. Tem o set, PRV, set private. Tenho acho que é set private.
Esqueci. Tem uma função que a gente declara várias variáveis também, que eu não me lembro. Eu vou lembrar aqui e falo para vocês. Então, aqui eu estou declarando ela. Essas três aqui eu declarei como local. O que é a variável local? Ela enxerga dentro dessa função aqui. Vou criar uma variável private, ela enxerga dentro desse fonte, enxerga também dentro dessa função, e ela enxerga também dentro das funções que estão sendo chamadas dentro dessa user function. Por exemplo, estou declarando o nome, já botei. Estou declarando n descrição, recebendo teste. E o nome, eu vou botar meu nome. Aí, aqui dentro, eu vou criar uma static function. Qual a diferença de user function para static function? Dentro da static function, ela só funciona dentro desse PRW. Então, ela é uma função estática. Ou seja, a user function, quando eu compilo, eu posso chamar ela em qualquer lugar. Por exemplo, na validação de um campo. Mas eu não posso chamar uma static function dentro da validação de um campo. Por quê? Porque ela só enxerga dentro desse fonte, dentro desse PRW. Então, vou criar aqui uma static function. E aí eu boto aqui para que ela serve. E uma descriçãozinha para essa static function. Treinamento dos fundamentos do ADVPL. Beleza. Então, estou criando uma static function. O nome dela vai ser... eu vou dar o nome dessa user com o mesmo nome do meu PRW. fog00A3. E essa static function aqui vai ser fog003A. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, pessoal, é o seguinte: no ADVPL, agora no TLL++, TLPP++, a gente consegue, mas você ainda vai pegar muito ainda alguns ambientes que é o ADVPL e não está na versão nova. Ele só aceita 10 caracteres no nome da função. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se lembra que a gente tem o underline na chamada? Aquele underline, ele entende também como caractere para uma função. Então, aqui você só cria o fonte com no máximo 8 caracteres, porque o underline vai ser chamado, vai passar a ser 10. Se você não tomar esse cuidado, pode ser que você sobrescreva alguma função. Por exemplo, eu criei aqui, se eu criar essa função aqui, assim, fog A00003A, ele vai ignorar o A, porque eu tenho 8 caracteres mais 2 do underline. Então, você pode subscrever se você tiver uma função com 00000, por exemplo, 00003B. Ele vai entender que é a mesma função. Então, tomem cuidado com isso. Então, para não ter problema, criem sempre fontes com, no máximo, 8 caracteres. O nome do função. E aí, o nome de fonte não, tá? O nome do PRW não, mas o nome da função. Com, no máximo, 8 caracteres, porque os dois últimos é o underline. Beleza? Até aqui tudo tranquilo? Todo mundo está entendendo? Show de bola. Tá. Então, beleza. Agora, vou mostrar para vocês a diferença do que é o private, public e do que é o local. Então, public é uma variável pública que ele funciona em qualquer lugar, não só nesse ambiente,
Não só nesse PRW, mas em outros também. Então, se eu tenho uma rotina, por exemplo, um programa que ele passa por esse fonte aqui, e ele é declarado uma variável pública, e ele entra em um outro programa fora desse PRW, fora desse ambiente, ela vai continuar enxergando essa variável pública. Então, public ele é uma variável global, beleza? Eu criei a user function aqui embaixo, e aqui dentro dessa user function, eu vou criar um MSG alert, para a gente ver a chamada das variáveis. Então, aqui eu vou chamar o ndescri. Opa, deixa eu chamar aqui primeiro a static function. Chamada da static function, eu não preciso de botar o underline, ok, pessoal? Só quando é user function. Porém, ela só enxerga dentro desse fonte aqui, desse ambiente dessa PRW. Então, eu criei uma static function e, automaticamente, eu chamo ela aqui. Beleza. Aqui dentro eu vou chamar o ndescri dentro desse meu alert. Por que que eu não preciso declarar? Porque ela já está sendo declarada como private. Como eu estou chamando uma função aqui, ela vai reconhecer a variável aqui dentro. Essa é a função. A private, ela faz isso. Se eu chamasse o seu nome aqui dentro, ela não ia reconhecer, porque é local. A local só enxerga onde? Dentro da user function. Então, vamos fazer um teste? Vou compilar. Tem que conectar. Eu vou compilar e vou chamar aqui no run, no execute. E aí vocês vão ver. Beleza, compilado. Não, compilou não. Estou com acesso exclusivo, vou ter que sair daqui. Deixa eu sair que depois eu volto. Depois a gente volta. Está carregando aqui para ele sair. É muito lento. E, pessoal, uma outra coisa também é a seguinte. Então, eu declarei 3 variáveis locais. Uma como lhat, n valor e seu nome. Lembrando sempre que as variáveis elas têm que ter sempre a nomenclatura. N é numérico, C de caractere. Então, como eu declarei ela como caractere aqui, ela automaticamente ela entende que é um caractere essa variável e eu posso estar em qualquer lugar do fonte que eu estou vendo C na frente, eu sei que é uma variável caractere, é uma variável string, né? Vamos dizer assim. Ainda tem mais alguns tipos. Eu posso declarar uma variável como vetor. Quando vetor, você coloca o A na frente, que ele entende que é um array. Então, eu vou botar aqui, ó, A cursos. Foguinho, Oi? só para eu entender aqui, que eu fiquei meio preocupado agora. Tá. O que vai fazer a descrição do vetor vai ser a letra inicial, L, N, C, ou vai ser os dados que você insere? Não, os dados é que vai determinar. Aquela letra inicial é só para você futuramente identificar. Isso é boa prática de programação. Não, beleza. Só que como o ADVPL para mim é tudo novidade, eu fiquei tipo, Entendi. será que é diferente? Mas entendi, então é padrão mesmo. Boas práticas de programação. Porque imagina se eu boto só cursos. Aí eu tô lá no meio do fonte, um fonte gigantesco. Sei lá, eu pego um fonte desse aqui, ó, por exemplo, um fonte desse aqui, gigantesco. Enfim,
Pô, aí parece cursos. O que é cursos? É um vetor? É um caractere? É um numérico? Não sei, mas olha como é que está aqui, ó. Olha o fonte, senum, acabe, a itens. Você sabe o que é um array, o que é um caractere. Tá entendendo? Fica muito mais visual o fonte. Então, você sabe que tudo que está com C, você sabe que é caractere. Você entende o fonte com mais facilidade. Você não tem que ver o que ele está recebendo lá para saber qual é o tipo de variável. Então, isso é uma boa prática do ADVPL e de programação também, tá? Nem só do ADVPL. Então, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Vou pegar um fonte aqui, um fonte que é um fonte meio padrão, meio... chama algumas funções padrões. Deixa eu ver aqui. Tem uns fontes aqui que tinham uma função padrão, que são fontes do próprio Proteus, tá? Fina 450, por exemplo. Ó, aqui chama algumas estáticas. Isso aqui são variáveis estáticas. Variáveis estáticas, você declara ela aqui e ela em todo esse fonte ela é reconhecida. É uma variável que vai ficar estática com essa informação, ela não vai mudar. E aonde você tiver, ela, qualquer lugar do fonte ela reconhece. Qual é a diferença do private para o static? Que no private, quando você declara, ela reconhece quando ela é chamada dentro de um fonte, dentro de uma função. Então, estou declarando essa daqui como private, por exemplo, ser cadastro. Se eu chamo essa função F0450 MOTBX, aqui dentro ela identifica o private. E essa função aqui pode nem estar nesse fonte, ela pode estar em um outro PRW, mas ele reconhece a função private, porque eu estou chamando ela a partir dessa função e na função eu declarei como private. Na static, ela reconhece a variável em todo o PRW. Entende? Então, aqui, ó, você está vendo, por exemplo, as declarações, ó, que tem L, que é lógico, V, que é valor. Nem sempre vai ser um N. Aqui ele botou VL. L, que é lógico. Mas isso ajuda nas boas práticas. Ó, N na frente. Então, você pode estar no meio desse fonte aqui. Quando você for fazer uma leitura, você vai entender, vai saber o que é. Tá? Então, beleza. Vamos voltar lá para os comandinhos do ADVPL na declaração de variável. Então, entendemos o que é o local e o que é private e o que é public. Deixa eu fechar aqui agora, consigo sair. Vou compilar o meu fonte e vou chamar a variável descrita dentro dessa função, desse stat function que eu criei. Beleza? Olha o que ele deu de erro. Não é verdade, não é erro isso na DVPL. São só sinalizações. E está dizendo que essas variáveis que eu criei nunca foi usada. Ele deixa eu compilar o fonte, mas quando está em amarelo, ele só diz, cara, você nunca não está usando. Então, você está gastando memória aí à toa. Mas ele não me pede de compilar. Vou executar essa função e vou chamar aqui no run, ok? Então, vou executar, sem debugar. Eu vou chamar o FOG A003. Pergunta, qual vai ser a resposta? O que vai aparecer quando eu executar essa função? Quem sabe me dizer? Olhando para esse programinha. Seria ele seria impresso numa caixa a parte de descrição que você colocou, né, descrite, mais uma atenção. Então, apareceria teste atenção. Isso mesmo. Por quê? Eu criei, ele está executando essa função, essa static function, aqui dentro. E a static function está aqui com essa mensagem. Então, ele vai executar isso. Então, botar debugando sem debugar. Então, vou chamar aqui, ó, o underline, log A003. Lembrando sempre que função de usuário tem que ter sempre o underline, beleza?
Ele está conectando. Ele vai passar por aqui, vai declarar as variáveis, vai executar essa função, vai entrar aqui e vai chamar. Aí, pessoal, uma outra coisa. Enquanto esse que ele está processando aqui, que é lento o processo aqui. Enquanto que ele está processando, a gente tem aqui, eu chamei essa função. Então, o local, eu não consigo chamar nenhuma variável local aqui, isso todo mundo entendeu, né? Não consigo por quê? Porque são variáveis locais, eu só enxergo dentro da user function. Agora, está abrindo aqui a telinha para chamar a mensagem. Olha quanto tempo que demora. Pronto. Está aqui. Chamou, teste. Por quê? Passei teste aqui como private e chamei ela aqui. Se eu passar o nome, Luiz, ele vai dar erro. Vamos ver. Ele não vai enxergar. Ele vai dizer que a variável não foi declarada. Ué, mas no caso você declarou a variável Luiz ali, não? Mas só que eu declarei como o quê? Ah, tá, porque o outro de baixo é private e esse é local, certo? Exatamente. Eu declarei ela como local. Local, ele só enxerga dentro dessa user function. Agora, eu queria, de acordo com as boas práticas que eu ensinei para vocês, aonde está o erro nesse programinha aqui? Tem um errinho aqui que eu fiz de propósito. Na N descrição, né? Isso, deveria ser o quê? Um C ali. Isso, muito bem, isso aí. Aqui, gente, é um caractere, é um string. Então, deveria ser um C para entender que é uma variável de caractere. É uma string, então é um C. Poderia ser S, enfim. Mas no ADVPL a gente coloca C, tá? É muito comum colocar C. Então, eu vou esperar só ele dar o errinho aqui. Eu ia cair, porque eu achei que o N era algum motivo específico. Pois é, eu expliquei antes e falei. Tanto é que aqui, ó, o valor, eu botei como N, de numérico. Olha lá, ele deu erro. O que ele diz? Ó, seu nome não existe. Por quê? Para isso funcionar, o que eu teria que fazer? O que você me aconselham fazer para corrigir esse Você problema? modificaria esse nome para private ou Tá, para público ou static, certo? vamos lá. Vamos lá. Vamos. Para private a gente já testou, beleza? A gente viu que Ok. funciona. Vamos testar como static. Mas se eu quisesse deixar a variável nome como local? Eu quero usar a variável nome como local. O que eu teria que fazer? Criar uma outra variável, puxar o nome da local, como privado. Não, eu quero manter a variável nome como local. Não importa onde eu vou chamar ela, eu quero que ela seja local. É possível? Sim, aí você vai ter que puxar o mensagem alert para dentro da user function, né? Não, eu quero mensagem alert aqui, mas eu quero que o seu nome esteja local. Se colocar o seu nome ali entre os parênteses ali, né? Quando chama a função. Não, ainda não é isso. Não importa onde seu nome vai estar. Eu só quero que ela seja local e quero chamar o alert aqui. O que eu faria? Hã? Alguém falou alguma coisa aí? Gente, ó, como eu disse, alguém quer falar? Declarar local ali nas tact function. Isso aí, pô. Como o local só enxerga dentro, o local eu boto dentro da static function, porque o local ele só enxerga dentro da função que ele está.
Então, eu declararei o local aqui, ó, dentro da static function. Eu entendi que você queria manter o local onde ele estava, Não, eu queria manter a variável seu nome como local. Não, sendo o local e não onde estava. não Entendi. importa onde estava, eu ainda falei isso, não importa onde estava, quero que seja local. Aí, eu vou compilar, porque como ela está local nessa function, ela vai funcionar. Entendeu? Então, se eu compilar aqui e executar, tá, eu vou dar um run sem debugar. Pronto, vai chamar. Beleza. Vocês falaram também de uma possibilidade de a gente declarar ela como static ou como public. Muito bem. Então, vamos testar o static. Static. Vou botar seu nome 2. E vou escrever atenção. Pelo que eu me lembre, no static, no fim R, né? Em R150, cadê? Onde está ele? Aqui. No static, a gente não... Ah, tá. Botou o nome da variável 2 pontos. É porque tem um modelo de declaração que é um pouquinho diferente. Aqui não tem. Mas beleza. Tá, vou botar aqui o static, então. Meu fonte, esse aqui. Ainda está processando ainda. Luiz, tá vendo? Então, eu declarei aqui. Ah, não, chamei. Seu nome Luiz. Então, ele chamou bonitinho lá porque estava local. Beleza, agora eu vou botar static, cnome 2. Se eu jogar aqui o cnome 2 vai funcionar? O que vocês acham? O cnome 2 eu vou Acho que botar vai. aqui Eu tô na na atenção. dúvida, eu tô na dúvida por conta dela, apesar dela estar fora da user function, ela é uma estática, ela normalmente não precisa de nada para funcionar, né? Ela em si, ela já se completa, é só chamar ela, né? Pelo que tu falou, ela vai funcionar sempre dentro do PRW que ela vai estar, né? Vai botar normal. Isso. A static, quando você declara uma static, ela é estática, ela funciona em todo o PRW. Você percebeu que agora a private, para a private funcionar, eu tenho que ter chamado uma função dentro dela. Ou seja, eu chamei essa função aqui, aí essa static function vai reconhecer porque está dentro dessa função. Mas a static, ela é reconhecida em qualquer lugar que eu chamar, independente se eu tiver uma função declarando essa variável ou não. Então, eu vou executar, vocês vão ver. Então, aqui... Então, assim, a private, ela tem que estar dentro da função e chamar uma outra função, é isso que eu entendi. A private, ela só é enxergada dentro dela, dentro da função que ela está, e dentro das funções que forem sendo chamadas dentro dessa user function. Ah, entendi. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ó. Vou declarar uma private aqui. Ó, vou declarar uma private aqui. Ctexto. Dá seu nome 2. Ali em cima eu botei o quê? Seu nome 2, aqui vai ser seu nome 3. Marcos. Aí, o que acontece? Eu vou criar depois uma outra stat function. Essa aqui vai ser a B. O que acontece? Eu vou chamar. Aqui eu tenho o seu nome 3.
E aqui, a B, eu vou chamar aqui. E aí, na B, eu vou tirar essas variáveis aqui. Vou deixar o seu nome, porque o seu nome 2 está estático. E esse seu nome esse seu nome 3 aqui, ó, chama aqui. Ou seja, o seu nome 3, eu estou declarando como private dentro do A. Mas eu não estou chamando a B dentro do A. A B está aqui fora. Então, ele vai dar um erro. Qual o erro que ele vai dar? No que vocês acham? Deixa eu diminuir aqui para vocês visualizarem. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, a estática está declarada. Cnome, beleza? A cnome está dentro, eu estou usando como estática, mas eu estou usando ela aqui dentro da A e dentro da B. Do alert, cnome 2, está aqui, ó, sendo usada nas duas. Como ela é estática, eu falei que ela consegue enxergar em qualquer função que eu usar. Porém, a cnome 3 está sendo usada, está declarada como private aqui dentro da A, mas ela está sendo declarada só na A. E a B executada não é executada dentro da A, B executada fora. Então, na visão de vocês, qual é o erro que vai dar? Cara, sim, Alguma isso eu entendi coisa- bem, mas talvez não dê um erro pelo fato da private não estar chamando dentro dela a função. É isso aí. Vai dar erro dizendo que a cnome 3 não existe. Por quê? A cnome 3 ela está como private só dentro da A. Mas eu não chamo essa função fog03b dentro da A. Então, ela não enxerga, porque a private só enxerga dentro dela e dentro das funções que estão sendo chamadas dentro dela. Saquei. A B está sendo Aí, chamada... no caso, Ah, vai surgir duas caixas de isso. alerta. Uma vai funcionar e a outra não, ou não funciona nenhuma das duas? Uma funciona, a primeira funciona, aí depois de chegar na segunda vai dizer assim, ó, tá com erro. Vamos ver. Vamos ver como é que o programa vai se comportar. Tá claro aqui, gente? Estão entendendo? Isso é um quebra-cabeça, mas é importante vocês entenderem esses conceitos para, na hora que der um erro em programação, você entender por quê. Se você não entende isso, essas declarações de variáveis, o conceito de cada tipo que você está declarando, você pode passar por um problema e não conseguir enxergar e não conseguir resolver. Então, é extremamente importante saber, né, entender o que significa cada uma, tá? Então, aí daqui a pouco, a gente faz uma validaçãozinha aqui, a gente faz eu mostro para vocês um pouquinho, já até parceira, para falar só de relação para eu ir até 10h40, já são 10h48. Só nessa bobeirinha aqui. Então, a primeira funcionou, beleza? Luiz chamou o alert, que é o atenção, que aqui é o cnome 2, que é o do static, e o cnome, que está declarado como local aqui. Agora ele vai executar a segunda, que é a B. Vamos ver o que ele vai dar. Opa! Cnome 3 não existe. E aí, o que eu tenho que fazer para corrigir? Chamar a função dentro do... No caso, chamar para dentro do cnome, chamar o cnome 3 dentro do B
ou declarar o fog do fog 3B dentro do fog 3A, Isso. Aqui eu ou um tenho ou outro. se for aqui, eu tenho que declarar como o quê? Se for no FOG 3A, eu tenho que declarar como o quê aqui? Qual tipo? Privado. Isso. E se for dentro do FOG 3B, eu tenho que declarar como o quê? O local. Isso aí, muito bem. Então, tem duas soluções. Eu jogo aqui ela como private, porque aí ela vai ser enxergada dentro do 3B. Ela enxerga dentro do 3A e dentro do 3B, mas eu só estou usando ela no B. Eu declaro ela aqui como local. Me E tira aí, uma dúvida. ah, Você mostrou duas soluções, mas na minha mente surgiu uma terceira, por isso que eu surgi com a dúvida. tá. Se eu pego dentro do Foga 3A e lanço ali o Foga 3B no final, ele não faria reconhecendo? Porque eu Sim, chamaria, também. então seria uma terceira Funciona. solução. Funciona. O que ele falou, gente? Tá aqui, ó. Eu chamaria, ao invés de chamar o FOG 3A aqui, eu chamaria ele aqui, ó. Aí funcionaria, porque ela está declarando como private aqui, vai reconhecer a variável quando chamar o 3B. Concordam, pessoal? Sim, sim. Beleza. Então, gente, é isso. Declaração de variáveis é isso, tá? Local, private, e a pública é a mesma coisa. A diferença da static é que eu não preciso passar pelo fonte. Você declarou uma vez, ela reconhece em qualquer função que você chamar. A pública, ela funciona. Agora, esse aqui é legal. Deixa eu voltar ao que estava antes. Pronto. Se eu declaro uma variável pública aqui, é uma quarta solução que eu não falei. O C-nome 3 estava como private, correto? Aqui. Mas ao invés de declarar como private, eu declaro ela como pública. Embora eu chamo aqui e ela não está dentro, a função não está dentro da A, mas uma vez que eu declarei como pública, ela fica como pública para todas as funções. Ou seja, ela passou por aqui, entrou aqui, declarei como pública. Não estou chamando nada aqui, porque a private eu tenho que chamar ela aqui dentro para funcionar. Mas uma vez que eu passei e declarei ela como pública, se qualquer outra função chamar essa variável, ela vai funcionar porque eu declarei ela como pública para todo mundo. Beleza? Uma dúvida. Se chamar AB antes de chamar fog A, vai dar erro? Porque ainda Vai. não vai ter chamado o A, né? Então, olha só, se o nome 2 está estático, então não tem um erro, beleza? Mas se eu chamar a C nome 3, ela está aqui dentro da A, aí dá erro. Sim, sim. Ela está declarada como pública, mas a pública é depois que eu passo ela que ela executa. Entendi. Entendeu? Então, se eu fizer isso aqui, ó, declarei ela como pública. No mesmo processo que a gente estava, eu só mudei o tipo da variável, passou a ser pública. Quando eu chego aqui em start, ele vai funcionar porque a variável já está declarada, ele a reconhece. Foguinho, mas na dúvida dele, só para eu entender, porque eu acabei ficando com dúvida. Ele está falando se eu alterar o fog A ou o fog B, certo? Lá em cima. Não, ele diz o seguinte, se ele passasse, executar primeiro o B antes do A. Sim, sim. Aí, chamar AB primeiro. se chama o B primeiro, ele vai entrar aqui. O nome Ok. 3 não está declarado ainda. Ele nunca viu falar do nome 3, só do nome 2. Ele vai dar erro. Porque o nome 3 não existe ainda. Aqui, antes, quando a gente chamava o private, ele executava o seu nome 3,
Mas por que ele dava erro? Porque eu não estava chamando o FogB aqui dentro. Então, ele saiu do fonte, ele deixou de reconhecer o nome 3 porque ele era private. Aí você falou assim, olha, então coloca como static, eu coloco o local aqui dentro. Mas se eu declaro esse nome 3 como público, uma vez que ele passou pela função, ele reconhece em qualquer outro lugar. Então, no caso, a leitura é feita descendo, aí ele entra no FogA, que aí vem para cá para baixo, sai do Isso, FogA, vai para o FogB e vai lá para baixo. Se eu tivesse isso, invertido, ele entraria no FogB, iria lá para baixo e depois ele voltaria para cima para o FogA. isso, isso. Pensei que a leitura era sempre descendo. Não, leitura é o que eu chamo aqui, ó. Entendi. Aqui, ó. Eu chamei o A e chamei o B. A leitura é o que eu chamo aqui como na função. Eu estou executando e chamando as funções aqui. É por ordem de chamada. Beleza, entendi. Respeito que eu estou chamando, entendeu? Então, poderia ser Y aqui, ó. Mas eu estou chamando primeiro Y para depois chamar o B. E a public, por mais que pareça uma variável global, ela vai obedecer à ordem de chamada também. Sim. Beleza. Porque eu estou Essa aí era a minha dúvida da public. Se ela É. tinha esse livre acesso aí, eu só tinha que respeitar. Tá fazendo lembrar um pouco de Java isso. É estruturado, né, cara? Isso aqui é programação estruturada. A orientação a objeto a gente vai chegar lá depois. Na primeira a gente está estruturado. E a estruturada é isso. Ela é uma estrutura. Ela respeita tudo que está sendo chamado. Tá entendendo? Ela vai linha a linha. Tu não consegue pular o processo. Se não passou por aqui para declarar, ela não reconhece. Então, Aí, minha última dúvida de hoje, que eu não vou ficar atrapalhando toda hora. Não, é importante, que pode ser a dúvida de outros também. Esse public só pode ser colocado dentro da Static Future ou ele poderia ser jogado fora, que nem foi feito com a outra de cima que a gente botou? Cara, eu só vejo public dentro do Assim, ó, static, tem uma static. A public pode ser jogada fora que nem a static ali? Eu só vejo dentro, mas a gente faz o teste agora, tá? Ó, chamou Fica o dentro da 2. user? Não, ele quer fora da user como o static. Eu nunca vi, não, tá? Eu acho que não funciona, mas a gente faz o teste agora. Aqui, ó, chamou o segundo, Marcos. Por quê? Porque eu declarei como público, passou por aqui, reconheceu que ela é pública. Quando foi para B, chamou o alert, beleza? Quero responder. Então, vamos fazer o teste que você falou. Embora que eu nunca vi isso. Mas Eu acho que se talvez fosse meio que funcione. Java, ia funcionar, porque é uma variável global, né? pode ser que funcione. Porque Pode ser que é funcione, porque eu não estou com... no C Sharp, quando a gente tem uma variável global, a gente consegue utilizar ela fora de qualquer. Então, Mas, tipo, não sei, só. não, Aqui pode ser é que funcione. diferente, né? Pode ser que funcione. Eu não estou acostumado em declarar variável fora, não. Mas pode ser. Sabe por que eu não estou acostumado? Porque geralmente, quando executam fonte, você chama o underline, a user function, entendeu? A gente executa a função. Então, ele entra na função. Então, a minha cabeça é de função, ele executando a função. A não ser mas se essa função está dentro de uma estrutura de PRW, pode ser que funcione. Vamos ver. Compilei aqui. Deixa eu ver se eu apaguei aqui de baixo. O que apaguei. Tá. A gente, às vezes, fica engessado. A gente trabalha muito tempo com a mesma coisa, então, às vezes, a gente cria uma regra e acha que só funciona daquele jeito. E não testa outras formas diferentes. E existe N possibilidade, né? Enfim, vamos ver. Gente, até aqui está claro? Vocês entenderam? Tranquilo. Beleza. Tá indo, sim. Tá. Daqui a pouco o caldo vai engrossar, tá? A gente vai colocar uma validação lá no nome. Vamos criar uma regrinha aqui para colocar uma validação lá no campo do configurador que vocês criaram lá. Do campo descrição, nome do curso, alguma coisa do tipo assim. Então,
a gente já aprendeu o que é user, o que é static, aprendemos como declarar, aprendemos as chamadas, ou seja, isso aqui é o básico para a gente começar. Isso aqui é uma declaração de array, então, quando você coloca o parênteses, abrindo e fechando, recebendo, você declara um array, e dentro desse array você pode iniciar ele e adicionar informação de várias formas. Você pode colocar um ADD para adicionar, você pode colocar 2 pontos igual para receber. Eu vou colocar um array aqui com 3 nomes de curso. Está executando ainda, tá? Acho que eu botei para executar. Ah, não, botei não. Deveria executar, mas não foi. Que a gente quer ver aqui se vai funcionar esse public aqui. Para não embolar a cabeça de vocês, eu vou falar de array depois, em outro momento. Mas aqui o array você pode começar a startar ele assim, ó, por exemplo. Aqui eu tenho advpl, configurador, e tenho, sei lá, financeiro. Pronto, declarei um vetor com 3 cursos diferentes. Esse aqui é um vetor tipo lista, né? Ele está na sequência. Engraçado que ele não chama, gente, a tela. Você percebeu? Botei para executar e não chama a tela. Vou comentar essa linha aqui. Esse sinal de que realmente ele não aceitou, então. Vou compilar. Se bem que era para dar erro em vez de nos chamar. Não deu erro, não. Compilei Eu ia perguntar se você tinha compilado quando fez a alteração, porque eu não sei. Eu compilei, pô. Ó, 10h58, eu compilei. Comentei e compilei de novo. Eu nunca vi declarar public fora de uma user function. O sistema pode estar... E aí, às vezes, você passa por problemas que você fala assim, cara, não dá mensagem, não dá nada, e você tem que se virar. Esse é um caso. Aí, galera, seguinte. Enquanto está chamando aqui, criei uma variável do tipo vetor, então o vetor se declara assim, recebendo abrindo e fechando, né, parênteses. Você pode adicionar conteúdos assim, você pode dar um ADD aqui, ó, agora chamou. Luiz, e o outro deu erro. E o seu nome não existe, eu tirei o público aqui dos 2. Então, gente, não funciona, tá? Só funciona de fato. Onde ele está declarado dentro de uma estrutura de função, beleza? Então, aqui, voltando aqui, eu declarei uma variável do tipo array, passando 3 conteúdos. Então, esse aqui é um array unidimensional, que só tem uma dimensão. Depois a gente vai mais se aprofundar para array. Array vai ter for, while, e a gente vai fazer loop de repetição, que eu não quero focar isso aqui agora. Então, é só, criei essa funçãozinha aqui. Vocês já entenderam como funciona. Vou comentar. E aqui, a gente vai colocar uma validação do usuário para validar o código que eu estou digitando. Por exemplo, no código, eu não posso permitir que inclua, vamos dizer, não inclua caractere, só número. E essa função que a gente está fazendo, a gente vai chamar lá no configurador, beleza? Então,
vou declarar toda função de validação do Proteus tem que retornar um lógico. Então, lá na validação do usuário, você vai ter que retornar um lógico para dizer se você permite ou não ele incluir. Que esse lógico vai ser esse LHAT. Fazer o seguinte, eu vou criar uma nova função aqui para não alterar, para vocês terem... Eu vou mandar esse fonte para vocês terem isso aqui como exemplo, para vocês brincarem. Acho melhor, né? Vou criar aqui embaixo uma nova user function. fog00a3c. E eu vou chamar essa C lá dentro da validação do usuário, beleza? Vou fazer uma validaçãozinha de usuário aqui. Para não permitir digitar código. Ou melhor, para digitar caractere. Então, o que acontece? Vou abrir o Proteus lá no cadastro de cursos, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Mas eu já vou digitando aqui já. Se... aqui ele vai receber o C texto, né? O C código, quer dizer. Se eu tenho algumas funções padrões do Proteus que, com o tempo, vocês vão saber. Quem conhece Clipper vai saber, e quem desenvolve a linguagem sabe que tem uma similar no ADVPL, beleza? Então, tem uma função no ADVPL que se chama val. O que essa função faz? Ela transforma o que está em caractere em valor. Se o que está dentro desse código aqui, dessa variável que é caractere, se tiver alguma palavra, ou melhor, algum caractere, alguma informação que não seja numérica, ele retorna como 0. Então, eu vou fazer essa validação dizendo o seguinte: eu pego, transformo o que é caractere em valor, porque se tiver algum caractere no meio, ele coloca como 0. Então, se o val dessa informação for 0, eu mando uma alerta para ele. Dizendo o seguinte: não é permitido digitar, informar, caractere do tipo, enfim, caractere, sei lá, não é permitido informar caractere do tipo texto. Estou escrevendo qualquer coisa, tá? No código, no campo código. E aqui eu chamo a atenção. Aí, o que eu vou ter que retornar? Se o que estava true vai passar a ser falso. E aqui recebe o F. Pronto, criei uma funçãozinha de validação. Eu vou pegar essa função e vou digitar, tem que sair, e vou colocar ela na validação do usuário, dentro do meu cadastro de curso. Gente, vocês já estão com sono? Estão cansados? Como é que estão aí vocês? Vambora. Vou te falar que o Batendo com a cansaço até cabeça no bate, mas a teclado. gente fica assim, tipo, cara, eu Tá. não gosto muito. Tá, então vamos lá. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem no campo texto, tá? Esse aqui vai ser no campo código que eu vou fazer e no campo texto é de vocês. Então, eu vou entrar, compilei. Beleza? Vou entrar no campo de configurador.
Vou lá no configurador, colocar essa validação. Tá bom, siga CFG. Lembrando, toda validação de usuário tem que retornar verdadeiro ou falso para dizer se avança ou não. O sistema entende que, se for falso, ele não permite o usuário continuar a digitar. Se for true, ele permite. Existem N validações que vocês podem colocar, padrão do Proteus. Mas vocês vão encontrar muitas validações customizadas nos clientes. E aí vocês têm que entender para vocês trabalharem até mesmo quando forem criar validações de vocês, quando for fazer ponto de entrada, de validação. Todo ponto de entrada de validação ou validação do usuário no configurador retorna um verdadeiro ou falso. Então, eu estou aqui no configurador, base de dados, dicionário, base de dados. Vou lá na minha tabela SZ1. Pesquisei, SZ1, editar. Cliquei no maisinho aqui, campos, vou no meu campo código. Vou clicar em editar. Campo código. Acho que vocês já entenderam o que significa cada campinho desse, não já? Tamanho, o formato, esse arroba exclamação aqui é porque só aceita letras maiúsculas e números. Você tem N formatos que você pode colocar. Se você for lá no Google, botar picture ou botar formatos, vocês vão achar. Contexto real. Virtual, ele não cria esse campo no banco de dados, tá? Se vocês clicarem em virtual. É um campo fictício, é um campo que só aparece na tela. Ele não é real. E o contexto, se ele pode alterar o campo, se ele só pode visualizar. Tem campos que também só vai ser visualizado, porque o processamento é tudo feito por trás. Aqui a gente colocou inclui, para ele só incluir, e se ele for alterar, ele não consegue. Mas aqui na validações, que é a validação de usuário, eu vou chamar minha função. Eu vou botar o underline, nome da minha função, que é o FOGA 003C. Abre e fecha parênteses sempre que chamar a função. Beleza. Salvei. Avanço. Finalizo. Pronto. Vamos fazer um teste aqui para ver se vai funcionar. Atualizações, específicos, cursos. Ou seja, gente, hoje a nossa aula a gente falei sobre funções, user function, falei sobre as estruturas, declarações de variáveis. Aqui, ó, se eu botar numérico, ele deixa. Ele deu erro. O argumento inválido na função. Linha 59. Ó, ele está dando erro na linha 59. Ele está esperando o caractere, mas foi nulo. Já sei o que aconteceu. Você lembra que eu estou passando aqui, ó, uma variável código. Só que quando eu chamei o programa, eu não passei a variável. Eu teria que passar uma variável. Estão entendendo o que aconteceu? Ou não? Na chamada do programa, eu só chamei a função. Mas a variável aqui, ó, esse código aqui, ele tem que receber... eu estou recebendo alguma coisa,
porque eu estou declarando essa função para ir recebendo, recebendo essa variável, mas aqui eu não estou recebendo nada. Eu até esqueci de fazer esse teste com vocês. Quando eu chamo essas funções aqui eu posso declarar como local, por exemplo, aqui, ó, o seu nome, eu posso declarar como local, não tem problema nenhum. Esse nome aqui, por exemplo, ó, eu posso declarar como local, aí ele não vai funcionar, né? Mas, se eu passar o seu nome aqui, e ele está como local, eu passar ele aqui, ele funciona. Porque eu estou passando ele como um parâmetro, e aqui ele recebe esse parâmetro seu nome, então ele vai funcionar. Perceberam? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu declarei o código, mas eu não passei nada aqui. E aí, como é que eu sei o código desse campo? Eu estou nesse campo aqui, ó, um código. Toda vez que vocês quiserem pegar um campo de tela, vocês vão usar o M underline. M underline é o campo da tela. Qual é o nome do campo? Z1 código. Então, eu vou colocar aqui M tracinho, M setinha, na verdade, e vou botar aqui, ó, Z1 underline código. Ou seja, eu estou passando para a minha função o código que eu estou digitando. Ok, pessoal? Vou salvar, tá? Ih, já deve ter caído há um tempão, agora que eu lembrei. Não acredito. Ah, não, caiu não. Vocês estão aí, gente? Não, estamos vendo. É porque Sim. tá um silêncio terrível. Eu falei, caralho. Então, pessoal, ó, vou fechar aqui. Eu já estava desesperado já. Falei assim, caramba, eu estou falando sozinho. Então, vou salvar a alteração. Pronto. Eu não preciso nem compilar, porque, na verdade, já tinha colocado esse código aqui. Eu só preciso fazer o teste agora. E aí ele vai me dar a mensagem dizendo que eu não posso colocar. Aí eu tenho um problema. Se o que eu digitei for 0, porque ele dá um val, tá? Ou seja, se o valor digitado tiver caractere, e o val ele transforma em 0. Então, não posso colocar código 0, tem que colocar código 1, 2, ou por aí vai. Então, aí qual vai ser o desafio de vocês? Vocês vão ter que colocar uma validação no campo de inscrição do curso. E na descrição, eu quero que vocês façam, isso é um deverzinho de casa, tá? Vocês vão ter que fazer uma pesquisa para saber como fazer. Entrar no Google da vida e pesquisar como é que vocês vão fazer para tratar essa informação. Mas eu quero que a descrição não pode ter menos do que 30 caracteres. Aí vocês vão ter que penar um pouquinho. Vão ter que buscar na internet algumas funçõezinhas da DVPL para vocês saberem a quantidade de caracteres. Estou esperando abrir aqui para mostrar para vocês funcionando. Lembrando sempre, pessoal, que aqui ó, ele tem que retornar sempre verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai deixar de digitar o código, avançar. Se for falso, ele não deixa. Ele fica preso na tela. Rapaz, é lento demais, dá uma agonia. Gente, até aqui alguma dúvida? Todo mundo entendeu os Tranquilo. funcionários? Tá. Então, eu vou fazer essa validação de campo aqui. E aí, eu passo essa atividade para vocês. Eu vou passar dois deverzinhos de casa.
Vou alterar aqui o campo, hein? Ah, não, alterar ele não deixa incluir o código. Vou botar incluir. Vou botar aqui, ó, um S, um W. Olha lá a mensagem que ele me deu. Não é permitido informar caractere do tipo texto no campo código. Agora eu vou colocar só numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? O que eu fiz? Como é que eu faço para pegar a informação desse código aqui, desse campo aqui? Z1 código é o meu campo. Eu sempre passo M, o tracinho, é sempre isso aqui, ó, M, tracinho, e Z1 código. Por exemplo, que é o código lá, é esse código aqui. Eu passei isso aqui dentro da função, eu chamei a minha função, e aqui na minha função eu chamei um código. Para a descrição, você vai fazer a mesma coisa. Você vai chamar a sua função, nesse campo de validação, você vai criar o underline, o nome da sua função, sei lá, fog0003D, e vai chamar M, que é de memória, porque não foi gravado no banco, Z1 desk. E aí a sua função tem que ter uma estrutura parecida com essa, retornando se é verdadeiro ou falso. Ou seja, você sempre começa declarando como true. Porque se não tiver nenhum problema, no LHAT aqui, ele vai retornar verdadeiro e vai deixar. Mas se ele encontrar alguma inconformidade, ele vai entrar aqui e você vai dar a mensagem que por que ele não vai deixar. Então, eu botei aqui, ó. Botei um S. Ó, ele deixou. Ah, deixou. Engraçado que... Só tá validando o começo. né? É engraçado que ele só valida o começo. É porque eu acho que a função... Lá eu acabei perdendo. Lá no campo, lá você colocou igual só ou alterou? na verdade, no Porque campo, se você na tivesse validação do botado... usuário... Não, na validação do usuário, o que eu faço aqui? Eu chamo essa função. Essa função eu pego o código, se o código... Eu dou um val no código. Aí, é o que está acontecendo. Se eu começo com um número, ele não me dá erro. Eu poderia, se vocês quiserem, fica como dever de casa para vocês tratar esse problema também, tá? Aqui, ó... Coloca uma numeração depois das letras. Não, aí ele bloqueia. Agora, se eu começar com 20 e botar um A, ele não bloqueia. O que vocês têm que fazer aqui? Porque eu preciso de 2 validações. A primeira é essa, que tá furada. E essa daqui, eu não quero ter menos do que 30 caracteres. Eu quero que o cara faça uma descrição completa. Aqui eu não quero ter menos de 20. E aqui eu tenho uma lupinha. Cara, isso aqui aí vai depender de vocês, hein, gente? Aqui, ó, eu tenho a L, tá vendo? Se eu botar JC, ele deixa passar. Eu queria uma validação aqui que ele olhe o que tem aqui dentro e não me permite passar. Eu vou dizer qual é o nome da função que vocês vão usar. O nome da função é existe CPO. Para você não deixar o cara digitar nada que está fora dessa lupinha, dessa tabela aqui, é a função existe CPO. Ou existe chave. Vocês vão dar uma olhada, entender. Se tiver dificuldade, não tem problema, a gente faz em outro momento.
Aí ele valida se existe ou não o conteúdo que vocês estão passando. Mas o mais importante aqui, ó, eu quero que vocês criem uma função para não digitar menos que 30. Não sei quanto que vocês... Menos do que vocês determinarem, pode ser menos que 10, por exemplo. Aí, anotem aí as funções que vocês vão ter que usar. Vocês vão ter que usar a função len. Essa função, ela retorna o tamanho da variável. Então, essa função len retorna o tamanho da variável que você está usando. Por exemplo, se esse código aqui que eu passei, ele foi digitado em 6 posições, 6 caracteres, o len vai me retornar 6. Mas uma coisa importante, uma outra função que vocês vão ter que usar é o altrim. Essa função retira todos os espaços. Por quê? Se eu tiver algum espaço dentro dessa variável aqui, ele não vai me retornar 30, ele vai me retornar mais do que 30, porque ele considera esse espaço como caractere. Então, vocês vão ter que usar o altrim, tirar os espaços, depois usar o len para pegar a quantidade, ou o tamanho, né, da variável, quantidade de caracteres, na verdade, retorna a quantidade de caracteres. E aí, vocês vão ter que validar. Se esse len aqui, da informação que vocês estão passando, for maior do que 10, por exemplo, ou menor do que 10, aí vocês vão ter que dar mensagem. E retornar a validação lá. Entenderam? Sim. Vai ficar com o dever de casa. Eu já passei até as funções que vocês vão usar. Altrim, len e o menor aqui. E aí... Gente, eu não vou forçar vocês, não. São 11h30 já. Vou mandar esse código aqui para vocês lá no grupo do WhatsApp, para vocês terem aí no conhecimento de vocês. E eu quero que vocês façam aí como dever de casa a validação em cada campo desse. Por exemplo, aqui, ó, aqui está vazio. Eu não quero deixar o cara deixar se está bloqueado sim ou não. Está vazio. Eu quero que ele informe, ou é sim ou é não. Se ele salvar como vazio, eu quero que tenha um erro. Se aqui ele digitar qualquer coisa que esteja fora, que não esteja aqui dentro desse campo aqui, dentro dessa consulta padrão, eu quero que você deixe uma mensagem. Para fazer a validação daqui, vocês vão usar essa função, existe CPO. Existe CPO. Função para validar uma informação da tabela consultada, por exemplo. Então, tá pronto, tá dado o dever de casa. Eu já fiz a validação do campo. Vocês vão tentar corrigir esse problema aqui que está na minha função. Vocês vão validar a quantidade de caracteres da descrição e vão validar esses dois campos. Não deixar que ele informe nada que não tem aqui nessa consultinha, e aqui ele não pode passar vazio. Tem que ter alguma forma para obrigar ele a digitar aqui. Combinado? Fica como dever de casa. Eu sei que a aula hoje foi um pouquinho extensa, talvez um pouco cansativa, não sei, porque vocês não estão botando a mão na massa diretamente, mas esses exercícios aqui vão ajudar muito a vocês a fazer a validação do campo no Proteus.
Ah, você não sabe como fazer validação? Cara, seja inteligente. Por exemplo, eu não sei como validar esse campinho aqui. Olha num outro cadastro de cliente, cadastro de fornecedores, vê como é que está lá esse campo. Testa lá, olha no configurador. Entende? Tenta ver como é que eles fizeram para você fazer também no seu. Beleza? Pessoal, estou mandando então aqui para vocês o fonte. Desculpa o horário, desculpa aí o estar forçando, mas é o horário que a gente tem e a gente vai para cima, porque no final dá certo. Vocês preferem que eu coloque lá no WhatsApp o programa? Sim, sim. Sim, sim. Beleza, estou mandando aqui agora. Arley, está com algum problema? Ah, Matheus. Matheus está com alguma dificuldade? Alguém está com alguma dificuldade? Alguém quer compartilhar alguma coisa agora? Cara, eu até tô, mas eu não tô com disposição para compartilhar agora, não. Não, beleza, sem problema. A gente vê depois, então você coloca no grupo e a galera te ajuda. Eu vi que alguém ali botou ali numa tela de erro na linha, mas eu achei que pode estar escrito em vez de proteus.ch, que é o nome da biblioteca, foi digitado outro nome, eu não sei. Amanhã eu vou olhar com mais carinho, eu botei ali mesmo para não esquecer de que eu tenho que ver isso amanhã, entendeu? Ah, beleza, tranquilo. Eu esqueci que está no My Project. Gente, então é isso. O treinamento de hoje foi muito mais para vocês entenderem um pouco dos fundamentos do ADVPL, para vocês não passarem problema e perrengue na hora de descobrir erro, na hora de debugar, na hora de declarar variáveis. Isso daí é muito importante para vocês saberem problemas, para descobrir problemas. Então, fica aí a dica. E, como deverzinho de casa, fazer validação de campos lá do configurador. Beleza? Então é isso, pessoal. São 11h30 já está no máximo. Bom descanso para todos. E aí, à medida que vocês forem fazendo, compartilha lá no grupo que conseguiu fazer. É importante para a gente movimentar o grupo. E é importante também para a gente ver quem está, de fato, comprometido e está evoluindo. Porque, pintando uma vaga, eu vou priorizar aquela galera que está, de fato, está tendo resultado, né? Mostrando resultado. Beleza? Estou parando a gravação aqui. Galera, bom descanso para vocês.